Então, uma boa noite. Nós vamos conversar sobre um tema delicado, né, mas extremamente importante, que é o borderline. E vamos nos ligando sempre antes do nosso trabalho com a espiritualidade, a egrégora espiritual que trabalha nesta casa, com o nosso mentor, para que nós possamos estar mais receptivos ao aprendizado, né? Com mais facilidade para a compreensão, para podermos participar mais, né, do trabalho e do estudo. Então nós vamos fechando os olhos, procurando criar um estado de calma, de tranquilidade, acomodando a nossa alma nessa tranquilidade. Nós vamos nos ligando, abrindo frequência com o nosso mentor. Juntamente com ele, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe nessa noite, que abençoe esta casa, que proporciona para nós trabalho, aprendizado, e que nessa bênção possamos estar em melhor frequência com os seus mensageiros. Que a Tua paz, Senhor, permeie entre todos nós, que possamos sentir a Tua presença entre nós, com a nossa tranquilidade, com o nosso equilíbrio, com a nossa harmonia. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Borderline, compreender e cuidar. Como que nós vamos fazer isso? Não falei que ele trabalha só quando ele quer, né? Esse negocinho aqui. Pulou, peraí. Pronto. Bom, muitos transtornos continuam cercados de preconceito e desinformação. É comum quando alguém fala, eu tenho qualquer transtorno que seja, você já fala, aí precisa de um psiquiatra, já com uma intenção meio pejorativa, né? E se a gente for analisar, a gente não foge muito de algum transtorno. Vocês vão ver que tudo aquilo que a gente falou da ansiedade, todos nós nos encaixamos em algum pontinho. Da depressão, todos nós nos encaixamos em algum pontinho. É lógico que quando a pessoa está necessitada de um tratamento, aquilo é de uma forma mais grave. Mas a gente precisa perder essa característica, essa desinformação, falta de informação que gera um preconceito. Então, um dos processos que cria um preconceito é o tal do borderline, um transtorno que afeta profundamente de maneira como a pessoa se relaciona consigo, com os outros, e um sistema que incomoda, onde a pessoa se incomoda com o que está à volta dela. É uma pessoa tremendamente insatisfeita. Ela não está satisfeita com ela não se relaciona bem com as pessoas, e as coisas que acontecem à volta dela, em grande parte, deixam ela irritada. E por que é importante falarmos sobre isso? Porque informações salvam vidas. Nós, observando uma pessoa num quadro que nós vamos ver aqui, como funciona esse quadro numa pessoa, quando você conhece, você fala, não, essa pessoa tem esse processo, preciso conversar com ela. Se ela não quiser, tudo bem, mas eu vou fazer a minha parte. Eu falo, olha, você precisa passar num psiquiatra, você precisa fazer um tratamento. Porque não é só o psiquiatra, é um conjunto. Nós vamos ver mais para frente que é um conjunto o tratamento.
Então, porque quanto mais nós entendemos sobre a saúde mental, mais podemos acolher, apoiar, direcionar quem precisa para ajuda, certo? Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Quer falar alguma coisa, Ednilson, ou não? Não, Hilda, é que esse termo ele é em inglês, né? Esse borderline, Borderline. né? E é limítrofe, né? É. Tá. A pessoa está no limite dela, né? É, Tá nessa linha de fronteira, de né? fronteira. O que aconteceu com ela? Só vai ver se fechou o carro. Ah, todo mundo esqueceu de fechar o carro, outro esqueceu o casaco no carro. Bom, a proposta aqui hoje é trazer informações acessíveis, desmistificar ideias erradas e, acima de tudo, reforçar a importância do cuidado com a saúde emocional. Nós mesmos, mas não tenho borderline, não tenho isso, graças a Deus, mas a gente vai ver vai ter muitos momentos de altos e baixos de emoção, porque as situações de um dia nos levam a esses altos. Tem uma coisa de repente que acontece que me irrita, me aborrece, depois melhora um pouco, né? A gente tem esses altos e baixos. Então a gente tem que estar sempre muito atenta no nosso emocional. O desequilíbrio, por exemplo, aqui vocês vêm tomar passe, né? No centro espírita vêm tomar o passe. O passe é uma desarmonia que a gente causa nos nossos centros de força, na absorção de fluidos que nós precisamos absorver. Nós fechamos alguns chakras, né, com as nossas emoções mal resolvidas. Então, o emocional é tudo, né? O emocional é a forma que vocês estão enxergando aqui, como que a minha alma está. Aquilo que eu estou emocionalmente mostrando para vocês é como a minha essência espiritual está se manifestando na vida. E ninguém se sente bem com uma emoção mal resolvida, né? Mas a gente deixa muita coisa mal resolvida. Por exemplo, a mágoa que você falou, que né, ficou 3 dias, você ficou 3 dias mal resolvida com aquilo, né? Até que de repente ela falou, opa, mas eu fiz o curso outro dia ali da mágoa, né? E estou agora segurando essa mágoa, né? Assim, quando você teve esse estalo, você falou, não, vou deixar essa mágoa de lado, vou jogar fora esse sentimento. Seja você um estudante profissional da área, familiar ou alguém interessado no assunto, é sempre bom estar reciclando esse assunto. Por quê? Porque a ciência vai mostrando coisas novas, descobertas novas. Quando que há um tempo atrás a gente ouvia falar de borderline? Quando há um tempo atrás você ouvia falar de transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2? Né? Na minha fase de jovem, isso aí não era nem psicólogo, psiquiatra, ninguém levava para lugar nenhum. Vai resolver sozinho. A emoção, isso passa. Vai dormir que passa. Não era mais ou menos assim o negócio. Hoje não é, mas a gente vê que esse vai dormir que passava aparentemente, mas interiormente não. Interiormente a gente estava ali passando situações emocionais angustiantes ali dentro da gente sem poder expressar. Hoje não, hoje está mais aberto, graças a Deus, né? Então eu espero que esse encontro possa ampliar sua visão sobre borderline e sobre a importância de olharmos para o outro com mais empatia. Que a gente às vezes se desliga um pouco do outro, né? Desliga da gente e também desliga do outro. Bom, então vamos entrar agora no tema. O que é o transtorno borderline? O transtorno de personalidade borderline, também conhecido como transtorno de personalidade limítrofe, olha lá, o que o Ednilson falou, você está no limite, não aguenta mais aqui, qualquer coisa que seja ali. Você está no limite e não suporta mais. É uma condição de saúde mental caracterizada por instabilidade emocional, comportamental,
e nos relacionamentos. Ele interfere na tua vida, na tua casa, na tua família, na sociedade, no relacionamento com as pessoas. Tem um momento dele, a crise, que você está num limite tal que você não pode ouvir nada de ninguém. Você quer ficar quieto no seu canto, é um estado quase que depressivo, mas também tem o oposto disso. Você pode entrar numa aceleração tal, numa ansiedade, você vai nessa ansiedade entrar, por exemplo, entre outras coisas, você pode ir no consumismo. Você pode ir no extremo da sexualidade. São extremos, né? E aqui na depressão você pode chegar ao suicídio, a ter ideias suicidas, né? Então, a pessoa com esse transtorno tende a ter dificuldade em regular as emoções, o que pode levar a mudanças de humor extremas, impulsividade e um medo intenso de abandono. Olha só que estado crítico de alma, né? Medo de ser abandonado, ao mesmo tempo você não quer ninguém por perto, as pessoas te irritam. É uma cabeça confusa, um sentimento muito confuso. Edinho, você pode me interromper a hora que você quiser. Tá bom, Hilda, obrigado. Bom, características desse transtorno. Instabilidade emocional. Então, como que é essa instabilidade emocional? Mudanças bruscas, intensas de humor, como raiva, tristeza, ansiedade e depressão. Se vocês estão fazendo todas as fases desse workshop, né? Se vocês forem analisar, quase todos têm a mesma forma de interagir na nossa essência, né? no nosso emocional. Porém, as reações são diferentes, né? Cada quadro desse tem uma reação diferente. Tem sua característica, né? Exato. Impulsividade. Hilda, Oi. Só um minutinho. Quando a gente lê aqui essa instabilidade emocional, a gente fica pensando quão difícil é para essa pessoa se relacionar com os outros, né? É um dos seja do ponto de fatores. vista afetivo, seja no trabalho, seja em tudo, né? Em tudo. É uma barreira muito grande. É uma pessoa que se torna uma pessoa difícil de relacionamento, né? A gente tem uma menina que vem às vezes aqui e ela fica 2 minutinhos, fica impaciente, vai na rua, volta, anda aqui, dá a volta. É uma impaciência, assim, a gente percebe mesmo que ela está no limite dela. É melhor nem falar com ela, entendeu? Naquele momento. Porque ela está num limite de explodir. Daí, com muito jeito, a gente vai deixando aquilo acontecer e depois a gente vai encontrando um jeitinho de chegar. Mas tem que ser muito estudado esse jeitinho, tem que ser com muito cuidado, porque senão entorna o caldo de uma vez. É bem difícil lidar. Impulsividade é mais um fator, mais uma característica. O que é a impulsividade? Comportamentos impulsivos e arriscados, olha o perigo, como gastos excessivos, uso de drogas, sexo casual ou comportamento agressivo. Nós tivemos, na semana passada, um caso onde a menina estava no extremo da sexualidade. Ela veio buscar ajuda. Quer dizer, não quero, mas aquilo é uma ansiedade que ela não tem controle, entendeu? Você imagina como que essa pessoa deve se sentir quando sai dessa crise, né? Porque quando a gente pensa assim, mas é uma coisa simples. Não é. É o pico máximo da agressão, o pico máximo das drogas, o pico máximo do sexo.
e o pico máximo do gasto das compras. Então imagina como é a vida de uma pessoa assim, né? O vazio, né, Hilda, O vazio, que gera, né? o vazio. A pessoa, né? Exatamente. Quando você entra na impulsividade dos gastos, né, gastos excessivos, descontrole, né, de compras, você mostra o teu desvalor. Você precisa sentir que você gastando, você tem valor para gastar. É aquilo que dá valor para você. Aquele excesso de coisas que você não precisa, mas que naquela hora você quer comprar. Então você sai, compra, né? Não é aquela coisa de falar, vou no shopping ficar alegrinho e comprar um sapato novo. Não é isso, é uma coisa muito, muito maior que isso. A minha filha que fala assim, mãe, vamos no shopping comigo, vou ficar alegrinha hoje. Eu, tá bom. Relacionamentos instáveis é mais uma característica. Dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, com medo do abandono e alternado entre idealização e desvalorização de outras pessoas. Então, ela vive no medo, na insegurança, se sente desprezada, se sente mal amada, nunca está bom para ela. A autoimagem distorcida é mais uma característica. O que é essa autoimagem distorcida? Dificuldade em identificar suas próprias características. Quem eu sou? Eu tenho um momento que eu estou lá. Eu tenho um momento que eu estou nesse outro lado. Quem que eu sou? Para que eu sirvo? Esses são os questionamentos deles. Eu não presto para nada, porque quando eu penso que aqui está tudo bom, já não estou mais, já estou lá, noutra situação, noutra emoção. Né? E dentro disso, por mais que a família faça, a família vai ter que ter muita paciência, dar muito afeto, mostrar compreensão para essa pessoa, porque ela não se sente amada. Por mais que faça, não está bom. Quer mais. Dificuldade de identificar suas próprias características e sentimentos, com uma visão negativa de si mesmo. Não presto, não sirvo para nada. Essa moça usou esse termo quando ela contou para mim que estava nesse pico da sexualidade. Ela falou assim, eu tenho nojo de mim. Eu tenho nojo de mim. Porque quando ela cai na real, ela não é aquilo, entendeu? E ainda mais uma característica, comportamentos autolesivos. Aí fica mais grave ainda. Automutilação, tentativas de suicídio, ela veio aqui com esse sintoma, eu vou me suicidar. Como formas de lidar com as emoções intensas. Não consigo lidar, então vou acabar comigo. Engraçado que quando eu falei para ela, você conhece alguma coisa de espiritismo? O outro lado da vida, você conhece? Ela falou, eu sei que a senhora vai falar para mim que eu vou continuar sofrendo do outro lado. Mas pelo menos eu saio da frente de todas as pessoas que estão aqui presenciando esse problema meu. Ela prefere sofrer, morrer e sofrer, sabendo que vai sofrer, mas pelo menos essas pessoas aqui, lá são outras pessoas que vão ver, entendeu? Eles lá não me conhecem, foi o que ela disse. Ilusão dela, né? Porque a espiritualidade conhece. Mas ela já veio depois disso, já deu uma melhora, já atendi ela 2 vezes aqui com a cromoterapia, ela veio fazer o passe também, então ela está melhor. Mas está ainda no problema, né? Ainda precisa melhorar. E ela veio por qual? Ela veio com uma amiga que trouxe ela. 2 vezes ela veio por livre e espontânea. Sim, a amiga falou para ela que ficou sabendo da gente aqui e veio, né? E daí ela concordou em vir. Ela veio já pedindo. Ela chegou 9 da noite aqui, eu já estava indo embora.
Ela chegou 9 da noite, ela já chegou falando assim, a senhora é dona Hilda? Eu falei, sou, pelo amor de Deus me ajuda, que eu vou me suicidar se não ajudar. Daí nós ficamos com ela aqui até 10 da noite quase, conversando. Mas graças a Deus ela conseguiu entender um pouco, né? Bom, o que é instabilidade emocional? Instabilidade, porque eu falei no início ali que uma das características é a instabilidade emocional. Então agora eu estou destrinchando essas características. A instabilidade, vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre A senhora vai falar dessa pessoa, como foi, se tem alguma característica da infância dessa pessoa, em que momento se diagnostica? Então, já conversamos, ela está perguntando aqui se eu perguntei para essa pessoa se vem da infância, não sei o quê. Eu falo de forma geral, não Sim, especificamente sim. ela, né? Então, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, com muito cuidado, né, para também não ferir. Eu tenho a impressão que ela traz um processo do passado. Então, ela vai para a apometria, ela vai fazer o tratamento espiritual para limpar um pouco esse campo, porque ela estava numa sintonia péssima. Primeiro que estava nesses 2 picos. Imagina que ela está com entidades ativas sexualmente, né, que estão ativando mais ela, e está com entidades depressivas que se suicidaram. Né? Então, ela tem um processo obsessivo ali, que precisa ser tratado primeiro, para depois fazer o final dessa desobsessão na apometria. Então, é um caminho, né, que tem que seguir. Mas eu estou tendo contato com ela todos os dias. De manhã eu mando uma mensagem, ela responde. Ela é veterinária, como você. Ela tem uma clínica. Ou vai ter uma clínica, não sei, eu sei que ela é veterinária. É gente boa. É gente boa, gosta de animais, é gente boa, tá certo. O que é instabilidade emocional? Instabilidade emocional é a dificuldade em regular e controlar emoções de forma consciente. Essa é a instabilidade emocional, não consigo controlar. É incontrolável. Está além das minhas forças, não consigo. Por isso que também a pessoa se acha muito desvalorizada, porque eu não consigo nem controlar o que eu quero, a minha atitude. Entendeu? Uma atitude que me faz mal, que depois eu me arrependo, Daí entra na culpa depois, exatamente. Ela entra na culpa e daí mais ainda ela fica se auto-julgando, né? A pessoa sente emoções muito intensas e essas emoções podem mudar rapidamente, de forma desproporcional ao que está acontecendo no ambiente. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pode passar da alegria intensa para a tristeza profunda ou raiva em questão de minutos ou horas. Você imagina, não? Como que a gente lida com uma pessoa dessa na casa? Com gatilhos muitas vezes pequenos ou aparentemente insignificantes para o outro, mas para ela não. Para ele aquilo é muito forte. Comentar alguma coisa, Ednilson? Não, é que às vezes se a pessoa tá com uma outra, né? Sei lá, se ela é casada, namora e tal, e às vezes a outra pessoa pode achar que é do relacionamento a dificuldade. Não é, né? Não é. É pessoal, é um tratamento, é uma doença do outro, né? Que precisa ser tratada. Por isso que é muito importante, Hilda, tudo isso, compreender o que é, né? O que é esse borderline? Quais são os sintomas, né? E o que a gente pode fazer para isso, né? Quando isso acontece, que é uma situação muito instável, Muito né? instável. E a gente é muito limítrofe, né? Você sabe que de todos os casos que eu pesquisei para falar aqui, ansiedade, tudo isso é complicado, mas eu acho esse muito sério, por causa desses picos, né? Muito forte esse pico. É o extremo, né?
Essa moça estava num ponto, Ednilson, que ela falou assim para mim, eu sou solteira, eu sou sozinha, eu não namoro, não tenho ninguém, não penso em me prostituir, ela falou. Quer dizer, ela já veio pronta para contar isso. E estou nesse pico. Você imagina a situação dela, né? Foi muito, muito triste aquele momento. Realmente a gente ficou muito difícil, muito difícil. Quer dizer, ela tendo consciência de tudo isso e não conseguindo controlar. No transtorno borderline, essa instabilidade costuma ser intensa, rápida, desproporcional, difícil de controlar. Então agora vamos destrinchar. Intensa, emoções vividas em volume máximo. Felicidade, euforia, tristeza, desespero, entendeu? Coisa muito eufórica ou muito triste, muito depressiva. Raiva descontrolada. Rápida. Por que rápida? Oscilação muito veloz de emoções podendo mudar várias vezes no mesmo dia. Não é difícil só para eles, é difícil para quem convive também. Você nunca sabe o estado que a pessoa vai estar. Rápida, aliás, já me falei rápida, desproporcional. As reações emocionais são muitas vezes mais intensas do que a situação justificaria objetivamente. Então, as reações emocionais são de uma intensidade tão profunda, de um descontrole tão grande, né, que leva a pessoa a se achar pior elemento do planeta, né? Difícil de controlar. A pessoa sente que é refém do próprio emocional. Ela não tem controle. Exemplo. Um pequeno atraso de alguém pode ser vivido como sinal de abandono. Quer dizer, a cabeça dessa pessoa cria essas situações. De repente demorei um pouco mais, ela já está se sentindo que ela é abandonada. Eu larguei, não gosto mais, abandonei. Um elogio pode gerar uma euforia exagerada. Ela falou isso também para mim. Ela falou, quando alguém me acha bem, bonita, é melhor não falar, porque daí o meu ego vai lá em cima. Olha como eles, Ednilson, como ela reconhece tudo isso e não consegue controlar. Ela sabe na teoria, né? Mas sabe na teoria. Ela falou, meu ego vai lá em cima. É a essência dela, né? Ô Hilda, isso eu imagino que o borderline seja momentos, né? Seja realmente uma crise, né? É uma crise. Não é uma coisa constante. Não, né? é uma crise. Depende da situação, como você está colocando, né? Um elogio, ou um atraso, alguma coisa que vai acontecendo na vida da pessoa pode desencadeando um processo que vai tomando volume e chega a isso, né? Ela estava contando para mim, Ednilson, que ela não conseguiu ainda descobrir o que dispara isso nela, que ela presta muita atenção para ver se percebe. Mas ela diz que às vezes ela chega a ficar uma semana, 10 dias bem, 15 dias bem. De repente, alguma coisa dispara, quer dizer, e ela vai para um excesso de um lado ou do outro. Vai para os extremos. Uma crítica leve pode desencadear vergonha, raiva e sensação de rejeição. Ela se autorrejeita, né? Por que isso acontece? A instabilidade emocional dos borderline está ligada a fatores como alteração na regulação emocional. O cérebro de quem tem esse transtorno apresenta disfunções em áreas que controlam, agora já está entrando no mundo físico, áreas que controlam como a amígdala e o córtex pré-frontal. Por isso que eu falei aqui para vocês que possivelmente ela traz isso de longe. Mas por que eu cheguei a essa conclusão?
pode não ser, vamos tirar essa prova na apometria. Mas ela deve ter tido uma atitude, talvez com drogas, talvez com sexo excessivo, porque quando você tem uma atitude aqui, você já criou aquilo na tua mente. Quando chega no corpo físico, para ser decodificado em ansiedade para sexo, ou ansiedade para compras, ou uma depressão, já chegou nos seus neurônios, já trabalhou ali na sua região cerebral, né, no córtex pré-frontal, que é o caso aqui, de uma forma que já criou uma deformação, entre aspas, né? Não é bem uma deformação, mas seria um comprometimento já de células. Da função do órgão, exatamente. Uma disfunção. Ele não está funcionando direito. Né? Exatamente. Então ali já tem uma região que foi afetada com uma energia não saudável. A decodificação que eu tive que fazer disso que eu, espírito, criei, no corpo físico, quando eu vou decodificar, tem que ser saudável para o meu organismo, para funcionar direitinho. Agora, quando vai funcionar naquele excesso, já não está normal, já teve algum comprometimento. Daí nós desencarnamos, né? Vou falar nós, porque eu não vou dizer que o caso dela seja esse, pode ser. Desencarnamos com essas disfunções para que a gente possa fazer novas células, renovar essas células, é necessário que eu mude os padrões mentais. Aquele trauma que aconteceu, alguma coisa que levou a disparou esses pensamentos, precisam ser descondicionados para despolarizar não ativar mais aquele registro, entendeu? Mas se não consegue, olha a situação, esse espírito vai restringir o seu corpo espiritual para esperar a concepção lá no casal, né, no corpo físico da mãe, para que ele comece a projetar células lá. Então, as células que ele não danificou, ele tem a cópia no corpo espiritual, né? Então, aquela célula é alimentada com determinados órgãos, são alimentados com pensamentos positivos. Então, vai lá, célula perfeita. De repente, essa ele não conseguiu trabalhar e ele vai contaminar ela com o mesmo padrão mental. E essa célula nasce ali com um problema embutido ali. Às vezes leva anos para aparecer. Às vezes ele tem a infância, tem a adolescência e vai aparecer na fase adulta. E às vezes vai de pequeno. Assim também é o câncer. O câncer pode ser adquirido aqui, nessa vida, e pode ser inserido. Ele pode ter vindo comigo. Mas quando você nasceu, não tinha um câncer. Você cresceu, não tinha um câncer, agora você teve um câncer, com já tal X de idade. Sim, porque aquilo foi condicionando mesmo o padrão mental. Foi condicionando, e esse câncer vem à tona. E o que pode acontecer? Você pode curar esse câncer nesta vida, ou você pode levar ele para continuar até você mudar o padrão. Então, como é que eu curo nessa vida? Eu mudei aquele sentimento, aquela mágoa, aquela raiva, aquele sentimento que somatizou, eu mudei. Então, eu vou descondicionando ele vai sarando. Eu contei, acho que já para vocês, a história da Louise Hay, né, que teve o câncer, que ela se recuperou mudando padrões mentais. E ela escreveu o livro Cure Seu Corpo, já com novos padrões. O livro Cure o Seu Corpo, ele tem o maior, que ela conta toda uma história lá, e ela fez um pequenininho, fininho, que vocês podem baixar na internet. Então, assim, sinusite, vamos pôr, sinusite, padrão que cria sinusite, a frase, o padrão mental.
E na página de cá, a frase que você tem que mudar, repetir, para descondicionar o padrão mental. Ela tem quase todas as doenças ali nesse livrinho. É que a mente é programável, né? É programável, exatamente. Isso que essas frases ajudam a desprogramar, né? Exatamente. Tem várias pessoas que... Eu esqueci o nome do rapaz, que ele fazia isso também. Ele dava até cursos aqui no Brasil. E ele desencarnou. Mas era assim, ele dava frases para que você desprogramasse aquilo que foi sendo programado na mente, né? E assim pode ser dessa moça, porque esses órgãos, eles controlam as emoções, esses dois órgãos, né? E se há uma disfunção, pode ser que com o tempo, com a questão mental, como você falou, né? O padrão mental ou as experiências que ela viveu em termos de emoções, pode ter levado a uma situação de afetar o funcionamento desses dois órgãos, né? No caso da Louise Hay, você conhece a história dela, Ednilson? Conheço. Eu já li alguns livros dela. Eu gostava muito do livro dela. Então, vocês já ouviram a história dela? Eu não vou contar a história inteira, porque também é comprido, mas mais ou menos. Ela teve um câncer vaginal e fez todos os tratamentos e entrou em fase terminal. Daí o médico falou, olha, não tem mais o que fazer, agora é aguardar, a gente vai fazendo exames de vez em quando para ver se progrediu, o quanto progrediu, né? Porque não tem mais recurso nenhum. E ela então se recolheu lá nas montanhas, na casa de inverno, de verão, sei lá, na casa dela, e ficou sozinha, não quis ninguém. Ela disse que queria pensar na vida dela, porque ela sabia que tinha pouco tempo. Né? Fazer exatamente. E levou alguns livros de autoajuda que deram para ela. E ela começou a ler muito do perdão, que ela levou alguns livros da Caterine, não me lembro o sobrenome dessa Caterine, tem até o livro em casa. E falava muito do perdão, da mudança de sentimento, a mudança de padrão mental, a mudança de sentimento, a mudança de atitude. E, de repente, ela leu que era importante ela procurar na vida dela o que feriu muito ela, para ela perdoar aquela situação. E ela então começou a pensar e veio muito forte à mente dela o padrasto dela abusando dela muito pequena. E daí ela falou, mas será que meu câncer tem alguma relação? Tinha tudo a ver, porque era vaginal, né? Daí ela começou a fazer essa coisa do perdão. Durante 3 meses, ela todo dia, às 6 da tarde, ela sentava lá no terraço dela para fazer as preces dela e falava, eu perdoo ele. Mas ela, nos 3 meses, ela sentia que aquilo era da boca para fora, que ela não conseguia perdoar. Só que ela voltou para refazer o exame e o câncer tinha estacionado. Só de falar. Daí ela falou, será que foi isso? Vou continuar fazendo. Voltou para as montanhas lá, para a casa dela, e continuou fazendo. Ela disse que depois de mais um mês que ela continuou fazendo, ela já começou a sentir pena dele. Quando ela fazia aquele negócio do perdão, ela já ficava com pena dele, falava, porque ela nunca contou para a mãe, de pequena ele ameaçava ela. Depois, quando ela foi para a adolescência, ele era um excelente marido, só que tinha esse vício, né? A mãe nunca percebeu. Ele era um marido maravilhoso para a mãe. Ela falou, olha, eu não vou destruir o casamento de minha mãe, eu vou sair de casa. Então, ela foi morar sozinha. E nunca contou para a mãe. E ela, nesse ponto, caminhando depois dos 3 meses, ela começou a sentir pena dele. É uma pessoa doente, diz que ela pensava, é uma pessoa doente, ele precisa de um tratamento. E começou a mudar o sentimento dela. Mas ela continuou repetindo, eu perdoo ele. Mais 3 meses, ela volta para refazer o exame, o câncer diminuiu.
E assim foi até que ela se curou. Ela não morreu ali, ela morreu, se ela morreu já, não sei nem se ela morreu, acho que já morreu, porque ela tinha mais idade que eu. Já faleceu, Hilda, faz Já alguns anos. faleceu, né? Mas ela faleceu com bastante idade. Sim, sim, faz pouco tempo. Faz pouco No tempo. máximo 5 anos, eu acho. Então, eu não me lembro de ter ouvido falar isso. Então, você vê, você vai procurar o livro? Deixa eu ver aqui. Ela está querendo baixar o livro ali. É, falecimento, 30 de agosto de 2017. 2017 ela morreu. Ela achou Isso. aqui. Tá bom, ótimo. Não faz tanto tempo assim. Não faz. Bom, então, por que isso acontece? A instabilidade emocional do borderline está ligada a fatores como alterações no regulamento emocional. O cérebro de quem tem esse transtorno apresenta disfunções em áreas que controlam emoções, que é o córtex pré-frontal. Tá? Então, precisa do médico, precisa do remédio, infelizmente precisa do remédio, até descondicionar tudo isso. Histórico de traumas e relações instáveis. Pessoas com TPB muitas vezes cresceram em um ambiente onde emoções eram invalidadas ou mal modeladas. Medo intenso de rejeição e abandono torna as emoções ligadas aos relacionamentos mais imprevisíveis interpessoais. Acho que eu vou resfriar, estou com vontade de espirrar aqui. Vou pegar um lencinho para não espirrar. Bom, alguma dúvida até aqui? Vocês podem comentar. Tem algum... Não, modo de dizer, como é aflitivo. É aflitivo, realmente. Poxa vida. Então, que assim, ó. Verdade. Conhecia. Eu também Não sabia que era assim. Então, falamos de instabilidade emocional, agora vamos falar de dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Uma das marcas mais fortes do transtorno borderline é a dificuldade para manter relacionamentos estáveis e saudáveis. Se ela não é estável, ela não é saudável, o relacionamento não pode ser também. Um relacionamento bem tem que ser, os dois têm que estar bem, né? Porque se um está bem e outro está mal, não funciona. Sejam eles amorosos, familiares, de amizade ou no trabalho. Essas relações costumam ser intensas, instáveis e marcadas por conflitos frequentes. Alguns fatores que contribuem para isso, vamos ver. Pessoas com TPB que é o transtorno, né? Costumam ter um medo excessivo de serem deixadas, rejeitadas ou traídas. Então, você imagina uma pessoa com borderline num casamento, que nível chega os ciúmes dela? O medo vai estar sempre com aquele medo de ser traída, né? Vai ser aquela pessoa inconveniente, que não deixa o outro viver, né? Que persegue, que quer estar sempre sabendo de tudo, sempre, né? Isso faz com que qualquer sinal de distanciamento, crítica ou contrariedade seja interpretado como um risco de abandono. Imagina se numa traição ainda é abandonada, largou, né? Separou. Deslancha no borderline. Resultado. Parece que tudo é uma ameaça, né? Tudo é uma ameaça. Então, a pessoa pode reagir de forma desproporcional, implorando para a pessoa ficar. Sabe aquela pessoa que implora, o outro não quer mais, mas ela fica ali insistindo, acusando-a de abandono ou até se afastando antes para se proteger.
É uma situação muito instável. No borderline é comum a chamada divisão. Ou como é que ele é isso, Ednilson? Splitting? Splitting, né? Isso mesmo. O inglês, Split. porque o americano ele puxa para o R, né? Isso. Não é isso? Tá certo, isso mesmo, split. Splitting, divisão. Ou a pessoa é maravilhosa, perfeita, a melhor amiga ou melhor parceiro do mundo, ou ele se torna horrível, cruel e desprezível. Extremo a extremo. Extremos, de extremo a extremo. O lugar dele é sempre nos extremos. Borderline, o lugar dele é sempre nos extremos. Pequenos desentendimentos podem gerar explosões emocionais, choro, raiva intensa ou atitudes impulsivas. A pessoa de TPB pode ter dificuldade de aceitar que os outros também têm limitações e falhas. Ele não admite falha. Ele entra no... a falha, se ele perceber que não existe falha, mas ele enxergou ali um erro, uma falha, ele já entra no processo, dispara o processo nele. Agora vamos saber da autoimagem instável. Eu falei ali há pouco da autoimagem, nós estamos destrinchando agora. É a forma como a pessoa se percebe. No borderline, essa percepção é frágil, instável e muda com frequência. Quando ele está lá na compra, né, no excesso da compra, ele está se achando maravilhoso. Compensação, quando ele vem para cá, ele está se achando a pessoa mais... o pior do ser, inclusive horrível, uma criatura horrível. A pessoa pode se sentir segura, capaz e valiosa no momento, e no minuto seguinte se enxergar como inútil. Olha como oscila, né? Inútil, desprezível, indesejada. Bom, então vamos virar aqui. Impulsividade. Tendência de agir de forma rápida, sem pensar nas consequências. O excesso do gasto não pensa na consequência. Aliás, o excesso o pico da sexualidade também não pensa em consequência, né? No pico aqui da depressão, busca suicídio, não pensa em consequência. Tanto é que ela falou para mim, eu sei tudo que eu vou passar lá, mas naquela hora o que eu quero é dar um fim naquele sofrimento. O que eles querem não é se livrar da vida porque querem sair daqui. Não suportam o sofrimento que eles passam. Esses altos e baixos, não há quem aguente isso. No borderline, essa impulsividade costuma ser mais frequente e muitas vezes autodestrutiva. Ela aparece principalmente em uma situação de conflito emocional, ou quando a pessoa sente que está sendo rejeitada, abandonada, ele insiste nisso na lição, ou contrariada. A pessoa tende a tomar decisões ou atitudes precipitadas para aliviar a angústia imediata, mas que podem gerar consequências ruins depois. Ela busca uma saída para aquilo, mas a saída não é uma saída legal, porque ela não está bem. É uma fuga, exatamente. É uma fuga. O tratamento geralmente envolve terapia, como terapia cognitivo-comportamental, terapia dialética comportamental. Eu nem sei o que é essa. De que é essa dialética, Ednilson, você sabe? Eu não sei, mas vou procurar aqui, eu dá só um minuto. Nada como ter um mestre ali no computador para ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Acabei de falar que homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, olha lá, ele faz. Ele não estava aqui quando a gente estava falando.
Não, ele tá... Ah, é? Eu não vou contar para ele. Tá bom, Hilda. Ó, é o seguinte, essa terapia comportamental dialética, ele diz que é uma abordagem da psicoterapia que visa ajudar indivíduos a desenvolver habilidades para lidar com a desregulação emocional, especialmente aqueles com o transtorno de borderline, tá? É o que ele fala. Na verdade, é uma abordagem clínica, né? Clínica, é. Desenvolvida para a intenção em comportamentos de suicídio e para suicídio, tá? Olha só. Desse borderline. Então, parece que é uma terapia mais voltada para esses momentos de suicídio ou que a pessoa está pensando coisas assim desastrosas, né? O dado que eu tenho aqui fala assim, terapia que ajuda a pessoa a desenvolver habilidade, é o que você falou, e enfrentamento emocional de lidar com sintomas de transtorno, é o que ele achou mesmo. Em alguns casos pode ser necessário o uso de medicamento, mas a terapia é o tratamento principal. Então, eles precisam de um relaxamento, eles precisam de uma terapia alternativa, eles precisam de um psicanalista, uma psicoanálise, né? Eles precisam do psiquiatra, é um conjunto. E se vocês lembrarem, o transtorno bipolar também, ele também precisa desses 3 processos, porque é muito parecido. Na verdade, são tudo, antigamente seria tudo um transtorno emocional, transtorno da mente, né? Mas a psiquiatria foi evoluindo isso e foi descobrindo diferenças, características de forma de atitude mesmo. E dentro dessa atitude, qual é o pensamento que leva a essa atitude? Então, eles fizeram essas associações e foram dando nomes. Transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, borderline, e por aí vai. E vai evoluir muito mais ainda, né? Com o tempo, porque eles estudam muito em cima disso. Hoje, a mente, graças a Deus, é muito estudada. Hoje, a humanidade já está muito consciente de que o ser pensante é o que materializa aqui na Terra a nossa vida, a nossa doença, a nossa saúde, o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar, né? Então, é o caminho, né? A medicina já está caminhando por aí, já está entendendo que você precisa mudar, aprender a lidar com as emoções. E a gente veio aqui, não veio para colher rosas, a gente veio para colher rosas e espinhar o dedo também nelas, né? E daí a gente quer só rosas, e daí a coisa complica. E dona Hilda, eu passei por um processo de câncer, tratado, já li. todo resolvido. E hoje os médicos, o que eles sempre que eu vou nos retornos, eu falo nas revisões, uma coisa que eles falam, qualidade de vida. O que você está fazendo? Exatamente, hoje eles batem muito nisso. Isso, continua, eles incentivam coisas que até um tempo atrás não tinha essa consciência dos médicos, dos clínicos. Né? Então, não tinha. Se busca isso com uma intensidade bem maior. Que é isso, a qualidade do pensamento, para onde você leva a sua mente. Né? Porque é tudo a autovalorização, você se valorizar, né? Porque quando você se valoriza, você não se magoa. Por quê? Porque você fala, bom, ele acha isso, ele falou isso, mas eu não sou isso e pronto. Né? Aquele dane-se que eu falo para vocês, dane-se é uma palavra tão boa. Não quero saber, dane-se, pronto. Na verdade, quando a gente não pode falar isso para tudo, né? Lógico, a gente tem que entender isso. Ao invés de ficar se magoando com certas coisas, quando a gente dá o dane-se, a gente percebe-se que na enorme maioria das vezes, tudo transcorre da mesma forma. Se você tivesse magoado, ou não. Depois fica tudo como se mudou a mágoa, você ficou magoada, mudou o que aconteceu? Não mudou. Não mudou. Agora, pode ser que você, estando mais tranquila,
sem esse sentimento de raiva, de mágoa, você vai encontrar um momento, uma hora mais maleável ali, para você sentar e falar, você lembra aquilo? Eu não gostei, achei chato aquilo que aconteceu, pronto, acabou, né? Então, não adianta ficar mastigando uma coisa, uma vida, um ano, porque você pode morrer com isso, com esse problema. O tratamento do TPB geralmente envolve terapia, como terapia... Bom, aqui eu já li tudo isso. Em alguns casos pode ser necessário o uso de medicamento, mas a terapia é principal, tem que fazer parte. Importante, o borderline é uma condição complexa e o tratamento pode ser longo e demorado. Existe uma disfunção, não falei agora há pouco, que tem uma disfunção na região do no cérebro. Então, se tem uma disfunção ali, precisa alguma coisa para fazer funcionar. Só que se você toma um remédio a vida inteira e não muda a forma de pensar, a forma de sentir, de lidar com as emoções, se foi um trauma de infância, se foi um abandono mesmo real, vamos supor, se você não aprender a lidar com aquilo, você vai estar preso sempre àquele remédio. Você não vai melhorar. Por quê? Porque a causa continua. Que é o mais difícil para curar o pessoal que não entende isso, que nunca leu nada sobre o pensamento, sobre a força da intenção. Quando eu crio um pensamento, eu crio uma energia que vai se materializar aqui na minha vida de alguma forma, em forma da minha atitude ou em forma de um jeito, vocês vão perceber que a minha atitude mental é aquela postura minha na vida. Então, fica uma coisa pendurada na outra, engatilhada, né? Como se fosse uma corrente. Isso preso nisso. Então, eu preciso abrir essa corrente aqui, liberar minha mente disso aqui para não ter essas consequências. É importante que a pessoa busque ajuda profissional, que os familiares e amigos ofereçam suporte e compreensão. O que é muito difícil, porque eles se tornam pessoas muito difíceis de lidar. Mas se não tiver essa compreensão, fica mais difícil ainda. Numa visão geral, você tem que ir embora, Andresa? Não? Os quatro tipos de transtorno de personalidade borderline são impulsivo, desencorajado, petulante e autodestrutivo. Petulante. Porque ele se acha, quando ele está no processo, nos picos, ele se acha nesse direito, né? Então ele se torna petulante. Esses tipos diferenciam-se nas características específicas de comportamento e emoções que um indivíduo com TPB pode apresentar, como impulsividade, isolamento, raiva e autopunição. Olha que sentimentos que tem um borderline, né? Que, nesse momento, na crise, né? Fora da crise, não. Transtorno de personalidade borderline. Como identificá-los? Então, agora, para quando a gente vê alguém nesse quadro. Mudança no humor, nos interesses e no humor. Ele se desinteressa das coisas. Ele não está bem. Para ele, tanto dá água, o rio ir para cima como ir para baixo, que ele não está nem aí. Ele está na raiva dele, ou na impulsividade de compra, ou na impulsividade do sexo, ou ele está aqui na depressão querendo se matar. O resto não interessa para ele. Sentimentos extremos. Instabilidade nos relacionamentos. Medo de abandono. Problemas de autoimagem. Nós já vimos tudo isso lá para trás, né?
impulsividade, agressividade e dificuldade para confiar nas pessoas, que é o caso da traição, né? Não confio em ninguém, alguém vai me trair, em algum momento você vai me trair. Vocês não querem comentar alguma coisa aí? Deu a entender o tratamento. Eu entendo que esse caso precisa de um tratamento a vida inteira, porque se ele tem uma falta de funcionamento, o tratamento seria para sempre, Sim. medicamentoso. Então, mas olha, ele vai tomar para a vida inteira, para esse processo que já danificou. Sim. Mas se ele mudou o padrão, ele para de estragar mais, de causar mais, entendeu? E às vezes ele pode chegar à cura, porque se a Louise Hay chegou no câncer terminal e curou, pode chegar à cura, entendeu? Depende. Porque a gente não pode esquecer que as nossas células se renovam a cada certo tempo, então nós estamos mudando, escamando inteiro e não percebemos, né? Não é assim, Ednilson? Nós escamamos e não percebemos. Surto borderline. Um surto de borderline ou crise é caracterizado por intensas flutuações emocionais, reações exageradas e situação de comportamentos impulsivos. Esse é o surto. As pessoas com transtorno de personalidade borderline podem experimentar sentimentos intensos de raiva. E quando a gente fala intensos de raiva, a gente fala em ódio. Tristeza profunda, e quando a gente fala de tristeza, é aquela tristeza de desistência. Estou muito triste, não aguento, porque eles estão no extremo de tudo. Então, no extremo da tristeza, ele está desistindo da vida. Por isso que muitos deles tentam o suicídio. Ansiedade, vazio, o Ednilson usou agora há pouco o termo, né? Um vazio. Realmente é um vazio que ele sente. Muitas vezes desencadeados por percepções de rejeição ou de abandono. Você vê que a lição persiste na rejeição e no abandono. O apoio da família e dos parceiros é fundamental porque a personalidade border respinga em todo mundo que está próximo. Quer dizer, eu solto dardos para todos os lados. Eu estou revoltada com a minha vida, revoltada com o meu mundo, eu não sirvo para nada, e eu tenho picos que eu não entendo por que eu tenho. De repente eu estou numa outra situação. Imagina o emocional que não estabiliza. Passa um tempo estabilizado, de repente descontrola, e naquele descontrole não tem estabilidade. É um desespero total ali, né? Causas, fatores e fatores de risco. Pode ter um histórico genético familiar. Pode ter. O transtorno de personalidade borderline tem um componente genético, que significa que pessoas com parentescos próximos que têm TPB têm maior risco de desenvolver a condição. Quer dizer, pode ter essa genética, mas nem sempre tem, tá? Genes podem influenciar a forma como o cérebro responde a estímulos ambientais, aumentando a probabilidade de desenvolver o borderline. Estudos sugerem que alterações em genes que atuam no sistema límbico, como receptores glutamatérgicos, não sei o que, apareceu uma imagem aqui na frente, peraí. Nem onde que eu estava. A imagem... Sumiu aqui. Ocitocina, Hilda, é o nome do... Não, mas eu perdi aqui, apareceu uma tela na frente, já achei. Estudos sugerem nesse parágrafo, né? Já achei. Glutamatérgicos,
ocitocina e vasopressina podem estar associados. Aí são fatores já clínicos, né? Já conhecidos por médicos, sei lá, pessoas que estudam a gênese, biólogos talvez, né? Tratamento e manejo. Psicoterapia, a base do tratamento, quer dizer, psicanálise ou psicologia. Ela ajuda a pessoa a entender seus padrões emocionais e comportamentais e a desenvolver novas formas de lidar com as situações. Então, ele precisa ter essa orientação, ele precisa ter, né, porque a pessoa, essa menina que veio aqui, eu vou apenas fazer os relaxamentos com ela, vou fazer a cromoterapia, mas ela precisa de um psicanalista ou um psicólogo, um profissional da área para ajudar nesse ponto. No meu caso, vai ser a alternativa. O passe, né? Porque ela tem obsessores com ela, é o que eu falei. Quando ela está no pico da sexualidade e vem para o pico da depressão, ali ela tem obsessores que estão no pico da sexualidade também do lado de lá. E aqui ela tem aqueles que estão no pico estão sofrendo suicídio, né, do outro lado. E também estão sugando energias dela, estão vampirizando, né? Ela já veio para cá, ela sabe que ela tem esse diagnóstico. Sabe. Ela toma remédio já, ela já tem psicólogo, ela já tem psiquiatra, ela já tem todo esse acompanhamento. É que o psiquiatra, ela está tratando com particular, que acho que ela tem condição de pagar. Eu acho que é de fora, não é nem daqui. Mas esses que não têm condição, que depende da psiquiatria aqui, como é que chama, né? NAP, como é que é? NAP, né? CAPS. É muito, muito distante um atendimento do outro. Chega a levar 2, 3 meses. Então, mas não tem jeito, né? A gente aqui estava com uma psiquiatra que ia começar com a gente, mas ela também não está bem emocionalmente, então ela está querendo parar um tempo até os clientes dela. Então a gente aqui não tem, a gente tem psicóloga, né? Tem 2 psicólogas e tem o Dr. Bruno, que é o médico. Mas mesmo o Bruno, ele indica para o psiquiatra, ele fala não. E quando eles vêm aqui, ele fala, você não pode mudar meu remédio lá? Não. Quem tem que mudar é o psiquiatra. Ah, eu não posso parar já esse remédio? Não. Quem tem que parar é o psiquiatra. Piorou. Bom, principais abordagens. Foco no equilíbrio entre a aceitação e a mudança. Ensina regulação emocional, tolerância ao estresse, habilidades interpessoais e mindfulness, atenção plena em si, né? Não sei nem se fala assim que fala, Ednilson, mindfulness? Isso mesmo, mindfulness. Mindfulness, isso. Possui técnica, eu fiz inglês, mas eu falo muito mal inglês, e eu não treinei Que muito. nada, você está bem, Hilda, nada, você está falando bem. Mas eu fiz assim, pela internet, não fiz em nenhum lugar. Agora daí minha filha fala assim, mãe, a senhora fala, quase não entendo inglês e foi fazer turco. Pra quê? Falei, não sei também. Mas acontece nas melhores famílias. É o prazer de fazer uma língua que sente atração, né? Que gosta. Sabe por que eu faço? Porque tem que movimentar a cabeça com alguma coisa, porque senão enferruja. Na minha idade enferruja fácil, então eu vou fazendo. Possui técnicas específicas para automutilação, impulsividade e crises emocionais, porque eles têm formas de fazer, né? Formas de orientar para evitar casos mais sérios, mais graves. Então vamos lá.
também precisa da terapia cognitivo-comportamental. Ajuda a identificar e modificar pensamentos disfuncionais e padrões de comportamento. Então, precisa dessa ajuda também. Precisa alguém que trabalhe crenças, ajude a trabalhar crenças sobre abandono, autoimagem negativa e relacionamento. Porque ela acredita naquilo, ela criou essa crença. Tem gente que fala, é comum a gente ouvir falar assim, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Né? A mãe gosta igual, só que a mãe tem mais afinidade com um do que com o outro, pronto, não é desamor. Mas a pessoa, o filho não entende isso. E daí cria na cabeça que a mãe não gosta. Daí chega para mim falando isso, já me esquenta, eu já falo assim, o que você faz melhor do que seu irmão para sua mãe gostar mais? Daí, não, mas o meu irmão, não sei o que, então, faz igual o seu irmão que dá certo. Eu vou falar o que para uma criatura dessa? Não, mas eu falo para eles, olha, isso aí é uma coisa da sua cabeça. Porque a gente prova que a mãe gosta igual, quando aquele que você fala que ela gosta menos de você, né, gosta menos, você vai ver o que ela faz por você quando você ficar doente. Né? Então, a mãe não gosta. A maior queixa da meninada é minha mãe não gosta mais do meu irmão. Eu tenho isso em casa também. As minhas filhas falam assim, pronto, chegou o queridinho da mamãe. Mas elas não entendem que eu tenho mais afinidade com ele, que a gente tem coisas muito parecidas. E elas têm coisas mais antagônicas comigo. Uma mais do que a outra. Mas eu amo os três iguais. Aliás, a minha mais velha hoje está fazendo 60 anos. Nossa! Parabéns a ela, Hilda, por isso. Ela chega amanhã, ela vem passar aqui. Vai ficar o feriado aqui. Deus parabéns a ela. Doce. Bom, pessoas com TPB podem passar por crises intensas de raiva explosiva, impulsividade autodestrutiva e tentativa de suicídio e automutilação. O que fazer no manejo? Manter a calma. Olha, agora é nós que vamos lidar com eles na casa. Manter a calma e não invalidar os sentimentos da pessoa. E deixar ela entender que você está querendo ajudar, você está compreendendo aquele sentimento. Que ela tem uma causa para sofrer daquele jeito. Porque se você fala, você não tem motivo nenhum, você não tem, ela não vai entender isso. Entendeu? Oferecer suporte sem reforçar comportamentos disfuncionais. Não incentivar atitudes que são prejudiciais para a pessoa ou para os outros, mesmo que a intenção seja ajudar ou evitar um conflito. Não contrariar, na verdade é não contrariar a pessoa. Dá sempre razão, naquele momento, olha, você tem razão em estar assim, você tem razão em querer isso. Vamos supor o suicídio, que é um caso sério. Mas você precisa reagir a isso, porque as consequências podem ser essas. Você tem que encontrar um caminho maleável para não deixar ela mais irada, senão extrapola mais ainda a situação. Evitar discussões ou confrontos no momento de crise. Buscar ajuda profissional imediatamente se houver risco à integridade física. Quer dizer, quando você está acalmando ela, você já está providenciando um socorro para ela. Ter planos de segurança e contatos de emergência disponíveis, porque a crise vem na hora que você menos espera. No borderline, muitas atitudes impulsivas ou autodestrutivas, como automutilação, ameaças de suicídio, explosões de raiva ou manipulação emocional, porque também eles podem manipular emocionalmente,
podem acabar recebendo uma recompensa emocional ou prática de quem está por perto, se não souber lidar. Então, vamos falar um pouco sobre essa recompensa. Exemplo, a pessoa se corta e logo depois todo mundo dá atenção, carinho, faz o que ela quer ou desiste de um limite importante para não piorar a crise. Então, ai, coitadinha, olha, machucou e não sei o que. Não, você tem que mostrar que você não ficou satisfeita com aquilo. Você não vai brigar, mas você não pode também estar passando a mão por cima, acariciando. Não, olha o que você fez, o risco que você corre, né? Como criança quando apronta, né? Como criança quando apronta, exatamente. Você tem criança em casa? Tenho. Já trouxe a criança dela para a aula. Sem querer, isso faz com que o cérebro associe o ato de se machucar a ganhar atenção, olha lá, criança, e alívio do sofrimento emocional. Resultado, ela pode repetir o comportamento como a única forma de conseguir o afeto, a resposta, né? Agora estou terminando. Como melhorar esses vínculos? Psicoterapia, eu já falei isso. Educar, além da psicoterapia, mudar padrões, aprender novas formas de se relacionar, educar amigos e familiares sobre o transtorno dessa criatura e sua manifestação. Estabelecer limites claros e manter o diálogo. Então, eu não posso ser conivente com aquelas atitudes extremas, mas vamos manter um diálogo calmo, não mostrando, não acusando, não julgando, porque eles não vão suportar isso. Vai acelerar a crise. Se está numa crise, você quer amenizar, você não quer complicar mais. Onde eu pus? Eu tinha um lencinho aqui comigo? Não sei onde eu pus. O chão caiu. Ah, pus aqui, olha, depois. Bom, criando imagens, cena, 2 pessoas, uma visivelmente abalada, que é um exemplo, né? Chorando e com expressão de sofrimento, personagem borderline em crise emocional. E a outra pessoa ao lado demonstrando acolhimento, mas mantendo postura calma e segura. Postura calma e segura. Um balão de fala para cada uma, como um exemplo de resposta adequada. Então, isso aqui significa uma imagem que eu vou mostrar para vocês. As 2 pessoas com o balão que mostra a fala delas, uma história em quadrinho, né? E já mostro aqui, ó, para vocês. Os 2 balões, né? O borderline e o outro, né? Eu quero sumir, ninguém gosta de mim, olha lá. E o outro falando o que para ele? Eu entendo que você está sofrendo. Vamos pensar em uma forma saudável de lidar com isso juntos. Entendeu? Você não é conivente, mas você está mostrando para ele que você entende aquela dor, aquele sofrimento. Mas vamos ver um jeitinho de a gente melhorar isso juntos. Eu estou aqui para te ajudar. Né? É a forma é o exemplo aqui que foi passado aqui. E assim nós chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer para vocês a paciência, por estarem aqui, por ouvirem, refletirem e se permitirem conhecer mais um pouco sobre esse transtorno tão complexo, né? Falamos de dor, de impulsividade, de relacionamentos difíceis, de instabilidade emocional, mas também falamos de possibilidades. Tudo é possível, nós não podemos esquecer disso. Basta querer. Tanto é possível para quem convive encontrar um jeitinho harmonioso, delicado de
chegar nessas criaturas nos momentos de pique, que não é fácil, mas também fazer ela entender que é possível melhorar, para não deixar ela naquele, nem nós, nem ela, naquele processo de não tem mais jeito. Não, sempre tem uma forma. Porque sim, quem vive com borderline sofre muito, mas também pode aprender a cuidar melhor de si. Construir vínculos mais saudáveis e, acima de tudo, ter qualidade de vida. Que a informação gere acolhimento para todos nós que estamos participando desse estudo, né? Que abra caminhos e que os caminhos conduzam a uma vida mais leve possível, respeitosa para todos. E encerrei aqui assim, esse momento aqui. Que a gente pense bem, né? Porque a gente pode entrar num momento de crise emocional, por às vezes um sentimento mais profundo e mais duradouro de ciúmes, ou de raiva, ou de inveja. São sentimentos que não produzem energias salutares para as nossas células, para o nosso organismo. São sentimentos que vão nos levando cada vez mais para o fundo de um poço. Então, bateu esse sentimento na gente, não vamos dar chance para ele continuar. Vamos fazer uma análise. Se não conseguimos analisar sozinhos, porque é difícil a gente fazer uma análise nossa, né? A gente se acha tudo certo com a gente. Ah, mas eu fiquei com raiva, mas estava certo, ele me prejudicou. A gente está sempre nesse sentido a favor, né? Buscar ajuda, não ter vergonha de buscar ajuda, né? Hoje, antigamente as pessoas tinham vergonha, porque nem falava que ia no psicólogo, era louco, né, naquele tempo. Hoje não, hoje todo mundo precisa ter um acompanhamento psicológico, porque a vida acelerou demais. A vida nos conduz de uma forma que, se a gente não correr atrás, a gente fica, né? Fica lá no passado. Então a gente precisa de suporte, sim. E a gente também fazer a nossa parte de ver como que eu sinto as coisas que eu faço. Como isso que eu faço é positivo, me satisfaz, ou me satisfaz e é negativo. E as coisas que eu quero são positivas, favoráveis para mim, perante a sociedade, perante a lei de Deus, perante a vida. Porque nem tudo aquilo que eu tenho também aqui dentro eu posso estar fazendo. Às vezes é inconveniente aquilo. E eu preciso modelar isso também, né? Então, a nossa dica foi nesse sentido que a gente organizou esse workshop. E a semana que vem, acho que é a última, né? Nós vamos falar do medo, vergonha e suicídio, porque é o caminho, né? O medo, me envergonho das minhas atitudes, e o suicídio, que é o caso da menina que veio procurar. É a culpa. Hã? A culpa, Não é medo, é culpa, né? Culpa, vergonha e suicídio. Quer completar alguma coisa, Edmilson? Não, Hilda, tá perfeito, tá ótimo. Não tenho a complementar não, tá excelente. Então você faz uma prece para nós? Faço sim. Será que dá para ouvir direito aí? Dá. Sim. Eles? Dá, tá porque o meu computador é bem alto. Perfeito. Então, vamos elevar o nosso pensamento e agradecendo por essa oportunidade de todo esse debate, de conhecer mais sobre esse assunto, que a nossa mente se torne cada vez mais forte, que a gente possa estar sempre nos policiando os nossos pensamentos e também conseguindo reconhecer as dificuldades do outro e tentando encaminhar para ajuda a todos aqueles que precisam, e também estarmos fornecendo um pouco mais de conforto e de auxílio a tantos que necessitam. Que a nossa mente esteja em paz
e que tenhamos uma excelente noite, de muito descanso, de muita tranquilidade. Que assim seja. Que assim seja. E uma boa noite aí para você também, Ednilson. Obrigado. Boa noite para todos aí também. Até mais. Boa Então, noite. tchau, tchau. Tchau, tchau.